Os latidos cortaram o burburinho do saguão como uma sirene. Helena parou no meio do corredor como se tivesse colidido com uma parede invisível. A mão foi direto à barriga, o instinto mais antigo do mundo. Mas o que ela sentiu ali não foi apenas susto, foi uma pontada de medo. Seca e sem explicação. Seus olhos arregalados buscavam uma explicação para o comportamento do pastor alemão à sua frente. "Por favor", disse a voz embargada pela ansiedade. "Faça ele parar!" Davi, um dos agentes de segurança do aeroporto, segurava a guia de Rex com firmeza, mas o cão se mantinha irredutível. O corpo estava tenso, as orelhas empinadas, e um rosnado baixo vibrava em seu peito. Ele não avançava, mas também não recuava, os olhos fixos em Helena, como se enxergasse algo que ninguém mais conseguia ver. Davi trocou um olhar com a colega, e o silêncio entre eles gritou o que ninguém queria dizer em voz alta. Algo está errado com aquela mulher. Mas o quê? Ele conhecia Rex melhor que qualquer um ali. O cão não era de reagir por impulso. Havia sido treinado para identificar odores específicos, drogas, explosivos, armas, mas havia algo naquela mulher que o deixava inquieto, algo que não constava no manual. Um dos supervisores se aproximou, um homem imponente com um semblante austero. "Senhora, pedimos que nos acompanhe para uma verificação", disse ele com um tom firme, mas controlado. "Eu não entendo", balbuciou Helena, já visivelmente nervosa. "Eu não fiz nada, juro." Os viajantes formavam um círculo cada vez mais apertado, olhares que queimavam, cochichos como navalhas. Para Helena, era como ser julgada por um tribunal invisível, e ela nem sabia de que crime era acusada. Davi hesitou por um segundo. Sabia o quanto situações assim podiam ser delicadas, ainda mais com uma gestante envolvida, mas confiava demais no faro de Rex para ignorar o aviso. "Vamos levá-la até a sala de triagem, vai ser mais tranquilo por lá." Ele tentava manter a calma na voz, mas estava alerta. Dois agentes uniformizados se aproximaram, acompanhando Helena com gentileza, embora firmes em sua condução. Ela caminhava devagar, a respiração curta, os olhos marejados de confusão. "Eu só quero ir para casa", murmurou quase para si mesma. Rex não tirava os olhos dela. Mesmo enquanto seguiam até a sala reservada, ele se mantinha inquieto, puxando levemente a guia, o focinho arqueado como se tentasse decifrar um cheiro impossível de ignorar. Já dentro da sala, um agente começou a examinar os pertences da mulher, enquanto o outro preparava o equipamento de escaneamento. Uma oficial de voz mais suave aproximou-se com um tablet na mão. "Alguma condição de saúde que devamos saber?" perguntou, tentando tranquilizá-la. "Estou grávida. 7 meses. Só isso", respondeu Helena, hesitante, como se nem ela soubesse se estava dizendo tudo. Do lado de fora, Rex andava de um lado para o outro em frente à porta fechada. Choramingava baixinho, arranhando o chão com as patas. Davi observava, inquieto. Aquela não era uma reação comum. Algo estava errado, e não apenas com o faro do cão. O silêncio foi rasgado por um gemido que não parecia humano. Um som primal, bruto, que congelou todos na sala por um segundo. A dor vinha sem aviso, como se algo dentro dela estivesse tentando escapar. Helena levou as mãos à barriga, o corpo se curvando pela dor. Seu rosto se contorceu e ela arfou, assustada. "Tem alguma coisa errada?", murmurou, mal conseguindo manter a voz firme. Davi não hesitou. O instinto assumiu o controle. "Chama o socorro médico. Agora!", ordenou ao colega mais próximo, sem desviar os olhos dela. As pernas de Helena cederam e ela se deixou cair numa das cadeiras, tremendo. O pânico era claro, mas havia algo mais escondido por trás da dor. Medo. Medo profundo. Do lado de fora da sala, Rex choramingava alto, arranhando a porta com ainda mais insistência. O comportamento do cão havia mudado, do alerta tenso à ansiedade aflitiva. Davi nunca o vira daquele jeito. Dentro da sala, um dos agentes, que revirava os pertences da mulher, deu um passo para trás, como se o ar ao redor tivesse mudado. "Ela... será que entrou em trabalho de parto?", perguntou quase num sussurro. Helena balançou a cabeça com veemência, os olhos marejados. Não pode ser agora, ainda é cedo demais", ela disse entre arfar e estremecer com outra onda de dor. "Por favor, me ajudem." Em segundos, a equipe de emergência apareceu. Os paramédicos atravessaram o corredor com rapidez, abrindo caminho entre os agentes. O líder ajoelhou-se ao lado de Helena, avaliando sua condição com atenção concentrada.
Estamos com você, senhora. Vamos levá-la para o hospital. Precisa confiar em nós, tá bem? O coração de Davi martelava no peito. A situação já tinha ultrapassado o protocolo de segurança. Agora, estavam lidando com vidas penduradas por um fio. Os paramédicos começaram os procedimentos com agilidade, checando os sinais, aplicando o oxigênio, ajustando a maca. Pressão irregular, batimentos instáveis, relatou um dos técnicos, olhando para o colega com urgência nos olhos. Precisamos agir rápido. Enquanto isso, Rex, do lado de fora, parou de arranhar e ficou imóvel por um instante. Então, farejou o ar com intensidade renovada, cabeça baixa, orelhas coladas para trás. Um rosnado surdo escapou de sua garganta. Era como se algo invisível ali dentro o deixasse inquieto, algo que ninguém mais percebia. Davi sentiu um frio correr pela espinha. Ainda havia mais por trás daquela dor. Dentro da sala, um dos paramédicos franziu o senho, o olhar focado no abdômen de Helena. Ajoelhou-se novamente e pressionou delicadamente a barriga dela. Por um segundo, pareceu não saber o que estava sentindo. Então, congelou. "Esperem um pouco", disse o paramédico com a voz tensa, como se estivesse pisando em território desconhecido. "Isso aqui não é só um parto prematuro. Tem algo errado, muito errado." Todos pararam. O ar ficou pesado. Helena tremia, a pele pálida, os olhos perdidos. "Eu não sei o que está acontecendo", sussurrou, as lágrimas escorrendo silenciosas. "Só por favor, salvem meu bebê." Davi fechou os olhos por um instante, engolindo a angústia. Ele confiava em Rex. E Rex estava certo em reagir daquele jeito. O paramédico se virou para ele, o rosto duro como pedra. "Há uma ruptura interna. Se não fizermos cirurgia imediatamente, ela e o bebê não vão resistir." O mundo pareceu se estreitar num instante. Agora não era mais sobre um protocolo de segurança, nem sobre o que ela poderia estar escondendo. Rex não havia identificado um perigo. Ele estava tentando salvá-los. O aeroporto mergulhou em um redemoinho de vozes e passos apressados, enquanto os paramédicos corriam empurrando a maca. As instruções curtas e urgentes cortavam o ar. Davi acompanhava de perto, com Rex ao seu lado, desviando dos passageiros parados, confusos e assustados, que tentavam entender o que estava acontecendo. Helena estava pálida, com os olhos piscando devagar, como se a consciência escapasse aos poucos. Sua respiração era rasa, quase ausente. "Fica com a gente, ok?", disse um dos socorristas apertando sua mão. "Já estamos chegando. Só mais um pouco." Rex, geralmente tão focado e contido, seguia a maca inquieto. Choramingava baixinho, o focinho apontado para ela, os olhos atentos. Era como se, de algum modo, soubesse o que estava em jogo. Davi sentia o peso do momento se acumulando no peito. Se não fosse por Rex, aquela mulher provavelmente não teria saído viva daquele terminal. Quando chegaram à ambulância, os paramédicos a ergueram com precisão e a colocaram dentro. Antes que a porta se fechasse, Helena virou levemente o rosto, os lábios tremendo em meio ao cansaço. "Obrigada", murmurou, os olhos fixos em Rex. O cão respondeu com um pequeno ganido suave, quase como um sussurro canino. Continuava tenso, mas havia algo de protetor no modo como a observava. Davi pousou a mão sobre o dorso do companheiro, sentindo os músculos ainda rígidos sob o pelo. "Fez um bom trabalho, garoto", disse em voz baixa. As portas se fecharam com um estalo firme. Em segundos, a ambulância acelerou, serpenteando entre os carros com a sirene rompendo a atmosfera pesada do aeroporto. Davi ficou parado, observando o veículo até desaparecer no trânsito. Mas mesmo depois, a dúvida permaneceu. Será que ela e o bebê realmente iam ficar bem? As horas seguintes se arrastaram com a lentidão típica da espera sem respostas. Do lado de fora do hospital, sob o céu nublado, Davi sentava-se em um banco improvisado, com Rex deitado aos seus pés. Passava distraidamente os dedos pelo pescoço do cão, que agora estava mais calmo, mas ainda atento. As orelhas se mexiam a cada novo som que vinha da entrada. A inquietação era mútua. Ambos esperavam, ambos sentiam. Finalmente,
as portas do pronto-socorro se abriram e um homem de jaleco branco saiu, caminhando em sua direção. Por um instante, o rosto neutro do médico congelou o coração de Davi, mas ao se aproximar, seus lábios se curvaram levemente. Ela sobreviveu, disse ele. O bebê também. Estão estáveis. Davi soltou o ar num suspiro trêmulo, percebendo ali o quanto estava tenso. Virou-se para Rex, que ergueu o focinho e balançou o rabo lentamente, como se entendesse. A gente conseguiu, disse Davi, sorrindo pela primeira vez naquele dia. Rex encostou o focinho na perna dele, calmo, vigilante, como sempre. O médico hesitou por um instante antes de continuar, como se ainda processasse o que havia testemunhado. Havia uma ruptura interna que não foi identificada nos exames iniciais, explicou, olhando diretamente para Davi. Se ela não tivesse recebido atendimento naquele momento exato, tanto ela quanto o bebê teriam... Ele parou por um segundo. Não teriam resistido. Fez uma pausa breve e balançou a cabeça com um misto de alívio e espanto. Eu não sei como seu cão percebeu, mas foi por causa dele que conseguimos agir a tempo. Ele salvou 2 vidas hoje. Davi abaixou o olhar para Rex, que permanecia sereno ao seu lado, como se aquilo tudo tivesse sido apenas mais um dever cumprido. Mas para Davi era muito mais que isso. Naquele momento, uma enfermeira se aproximou em silêncio, trazendo um pequeno papel dobrado. Entregou-o a Davi com delicadeza. Ela pediu para entregar isso, disse. Ao abrir o bilhete, ele encontrou uma única frase escrita com uma caligrafia apressada, mas cheia de sentimento. Diga ao cachorro que ele é o meu anjo. Davi sentiu um nó se formar na garganta. A simplicidade daquelas palavras carregava um peso imenso. Ele olhou para Rex de novo, o cão que farejou o invisível, que sentiu o que ninguém mais poderia ter sentido. E naquele instante ele soube. Algumas conexões vão além da lógica. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora imagine um cachorro encolhido no canto da baia, sem reconhecer aquele que um dia foi tudo para ele, enquanto o homem do outro lado da grade se pergunta se está diante de um estranho ou de um velho amigo esquecido. Será que o tempo destruiu o vínculo entre eles? E se o coração estiver enganado, quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!